Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui hoje, essa semana, para a gente falar sobre os assuntos de caracterização de partículas e também de análise granulométrica, tá? Esse assunto, então, será dividido em 2 vídeos para que a gente se prepare para a nossa primeira operação unitária que envolve esses conceitos na próxima semana, que será o peneiramento. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira parte da aula da semana é sobre caracterização de partículas sólidas, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o que a gente está falando, né? Quais partículas, o que a gente quer caracterizar, o que nós precisamos conhecer para começar a estudar as operações unitárias que envolvem esse conceito de sólidos particulados. É sobre isso que a gente vai falar, é isso que eu quero caracterizar, tá? É um material composto de materiais sólidos de tamanho reduzido, ou também chamados de partículas. Esses materiais podem ser pequenos por natureza ou como resultado de um processo de fragmentação. Tá? Então, os sólidos particulados aparecem aí na nossa vida de dinheiro, nos processos químicos e físicos e nas operações unitárias, como resultado de britadores ou de moinhos, que são equipamentos de operações unitárias que nós não vamos estudar aqui nessa disciplina, não faz parte da nossa ementa, mas que estão também nos livros de operações unitárias, caso vocês queiram consultar ou precisem consultar futuramente, tá? Então, os britadores e moinhos, eles aí agem na função de quebrar sólidos maiores em sólidos menores, a ponto de serem chamados de partículas ou sólidos particulados, tá? Então, quanto às suas propriedades, a gente pode dividir esses sólidos em 2 categorias. Então, tem a categoria que depende, as propriedades dependem exclusivamente da natureza da partícula. E outra série de propriedades que depende do sistema onde essas partículas estão inseridas. Então, características, propriedades que dependem da natureza são tamanho, forma, dureza, densidade, calor específico, condutividade, por exemplo. Nós vamos falar de algumas delas. E outras características, outras propriedades que dependem do sistema onde essas partículas estão inseridas são a densidade aparente, a área específica, a porosidade, entre outras. Tá? Então, o que a gente quer esse material, caracterizar esses sólidos particulados como grânulos, tá? Como pequenas partículas, e por isso, caracterização granulométrica. Granulometria é o termo usado para caracterizar o tamanho das partículas de um material. Então, os sólidos particulados distinguem-se pelo tamanho ou pela faixa de tamanhos em que eles se enquadram, em que aquele sólido está. Se o meu sólido, se o tamanho da minha partícula, agora um sólido particulado, tiver entre 1 micrômetro até meio milímetro, ele recebe o nome de pó. Se for de meio até 10 milímetros, sólidos granulares. Tá? Se o tamanho dessa partícula, desse sólido que foi britado, que foi quebrado no moinho, tiver o tamanho de 1 a 5 centímetros, leva o nome de blocos pequenos. Se até 15 centímetros, blocos médios. E se acima de 15 centímetros, blocos grandes. Mas aqui pra gente, o que nos interessa, o que a gente vai tratar na caracterização granulométrica e na próxima operação unitária, são partículas que estão nessa faixa de tamanho, de micrômetros até 10 milímetros, que são os nossos pós e sólidos granulares, tá? No tamanho, no formato de grânulos. Quais são os parâmetros que eu quero falar com vocês hoje? Esfericidade, diâmetro equivalente, densidade, dureza, fragilidade, aspereza, porosidade e fator de forma. Tá? Vamos falar sobre eles, definir e até definir na forma de equação alguns deles, tudo bem? A vantagem da videoaula, para mim, agora é que eu posso seguir para o próximo slide. Se vocês quiserem anotar tudo bem, pausem o vídeo, anotem, sigam depois. Ficou com dúvida? Volta um pouquinho para trás,
vê de novo, anota uma equação que passou muito rápido, tá? Mas lembrando que todo esse material também está sendo enviado para vocês na forma de notas de aula, tá? No PDF lá no Google Classroom. O primeiro deles, então, é a esfericidade, que recebe o nome aí com a letra grega φ. Tá? Por definição, a esfericidade é um conceito que mede o afastamento de uma partícula da forma esférica. Tá? Por várias vezes a gente vai, para facilitar as nossas contas, considerar a partícula esférica e corrigir, por exemplo, pelo valor da esfericidade, que mede o quanto ela se afasta, porque as partículas são quebradas, ou às vezes até se elas são naturais, sólidos particulados encontrados na natureza, ela tem formatos irregulares, tá? Mas às vezes facilita considerar uma esfera. Bom, esfericidade, de que maneira? É a razão entre o valor numérico da superfície da esfera de igual volume da partícula e a superfície externa da partícula real. Essa é a definição de esfericidade, um valor numérico que mede o afastamento dessa partícula da sua forma esférica, porque a relação entre a da partícula esférica pela área ou superfície externa da partícula real. Tá? Então, esse valor vai ser exatamente igual a 1 se essa superfície for mesmo esférica, porque eu fico com dois valores iguais, o numerador e o denominador, ou vai ter um valor menor do que 1 se ela não for esférica, se ela for uma partícula irregular. Então, o valor da esfericidade de um sólido é sempre um valor entre 0 e 1. Tá? Um valor adimensional, viu, pessoal? Eu vou estar aqui dividindo superfície, área por área. Outra definição, outro conceito que a gente precisa conhecer é o do diâmetro equivalente. Quando as partículas possuem formas irregulares, usa esse conceito de tamanho equivalente, né? Por exemplo, então, que tamanho ou que dimensão me representa uma partícula esférica? Quando eu estou falando de esfera, normalmente eu vou precisar de informações que remetam ao raio ou diâmetro dessa partícula. Se a partícula é um cilindro, eu vou precisar de informações como o diâmetro da base e a altura. Eu preciso de algumas dimensões, de algumas medidas. Se for um cubo, eu preciso do comprimento da aresta, por exemplo. Tá? Então, são coisas bem específicas que me remetem a um tipo de forma, de geometria da forma dessa partícula. Então, vamos lá. Diâmetro equivalente, a gente vai chamar de D de equivalente, tá? E por enquanto, nós vamos chamar de D minúsculo. Ao longo aqui do curso, a gente vai dando nomenclatura para os nossos conceitos, e eu sempre chamo atenção, cuidado quando eu chamo de D minúsculo, ou quando é D maiúsculo, V minúsculo, V maiúsculo, volume, velocidade. Ao longo das nossas equações, eu vou chamando a atenção de vocês para isso, tá? Então, por enquanto, a gente vai chamar de D equivalente minúsculo. Então, dada uma partícula de volume, um volume tal, que é o volume da partícula, e de área tal, que é a área da partícula, a gente pode calcular o diâmetro equivalente dessa partícula, tá? Porque a gente sabe que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, certo? Então, se a gente fizer a simplificação aqui da equação 2 e deixar em evidência o diâmetro, esse é o diâmetro equivalente de uma partícula esférica, tá? Uma vez que eu conheço o volume dessa partícula esférica, eu sou capaz de calcular o diâmetro equivalente a uma esfera. Esse é o diâmetro equivalente da esfera de mesmo volume que a partícula. Na equação 2, vejam que ainda nem tinha o equivalente aqui, né? Eu estou considerando uma partícula esférica de um diâmetro tal. Mas e se a minha partícula não for esférica? Se ela for irregular, ela parece até uma esfera, ela está próxima de uma esfera, mas ela é irregular. Então, eu tenho condições de saber qual é o volume daquela partícula. E se ela fosse uma esfera, então qual seria o diâmetro dessa esfera? Diâmetro equivalente. Então, vamos relacionar aqui o φ, a esfericidade, com o diâmetro equivalente. Então, pela definição,
a esfericidade era a área superficial da dividida pela área da esfera real mesmo, né, sendo uma esfera. Então, nesse caso, eu vou substituir aqui na definição de esfericidade o diâmetro equivalente. E se a gente rearranjar essa equação da 4 para 5, eu posso escrever da seguinte maneira a definição da esfericidade, usando valores de volume dessa partícula e também da área superficial dessa partícula. Esfericidade dos materiais. Então, às vezes, alguns materiais podem até parecer para a gente que eles são esféricos, mas na literatura, ou literatura didática, ou artigos científicos de pesquisadores que só trabalham com esse tipo de coisa, a gente pode encontrar alguns valores mais específicos para aquele tipo de sólido particulado, né, de material particulado. Por exemplo, areia tem esfericidade de 0,95, ou seja, ela está bem próxima da esfera, quase um valor próximo a 1. Já um outro tipo de areia, 0,83, pó de carvão, 0,73, pó de vidro, 0,65. Eu não tenho aqui a referência dessa tabela agora, mas é claro que esse pó de vidro moído tem algumas condições específicas que ele foi moído para chegar nessa esfericidade. Não sei que carvão, da onde é esse carvão com essa esfericidade. Eu só queria mostrar para vocês que é possível encontrar na literatura valores de esfericidade para algum sólido específico que eu esteja estudando. Bom, então a minha proposta aqui para vocês é a gente calcular a esfericidade de um cubo com aresta de 1 centímetro. O cubo não é uma esfera, mas ele pode ter, então, esse valor aí da esfericidade que nos diz o quanto ele se distancia de uma esfera. Tá? Se ele tiver a aresta de 1 centímetro, com aresta de 1 centímetro, tô tentando, pessoal, usar a lousa, mas ainda eu preciso me acostumar. A pergunta é: qual é a esfericidade desse cubo? Tá? Então, minha proposta aqui é que vocês pausem o vídeo, volta ali na equação da esfericidade, que possa entrar o valor do diâmetro, né, que é apresentado no exercício, e despausem daqui a pouquinho para conferir o resultado. Bom, com informações do diâmetro, a gente pode calcular o volume e a área e substituir na equação. Tá? Então, a esfericidade de um cubo com a aresta e o lado de 1 centímetro é 0,8. Tá? É o quanto ele se aproxima de uma esfera. Tudo bem? Nos exercícios dessa semana, eu deixei para vocês fazerem a esfericidade de um material do tipo cilíndrico. Tá bom? Então, após essa aula, vocês podem olhar lá no arquivo dos exercícios para fazer o primeiro. Bom, outra propriedade, densidade. Então, a densidade pode ser classificada, ou a gente pode categorizar os sólidos de acordo com valores de densidade. Então, para densidades menores de 500 kg por metro cúbico, são sólidos leves, sólidos intermediários, sólidos pesados ou muito pesados. Por exemplo, minério de ferro, por exemplo, chumbo, tem elevados valores de densidade. Produtos agrícolas intermediários, areia, minérios, pó desses minérios, então, tem densidade aí considerada pesados, tá? A densidade, então, tem aí a unidade de massa por volume. A densidade é definida como a razão entre a massa e o volume. E aí,
a gente pode ainda classificar a densidade como densidade real ou densidade relativa e densidade aparente ou densidade efetiva. A densidade real é aquela que calcula a massa em relação ao volume de sólidos, excluindo os poros presentes nesses sólidos, tá? Porque os sólidos não são maciços, eles são materiais porosos. Então, o cálculo da densidade real desconta esse volume de vazios dentro desse sólido particulado aí cominuído. E a densidade aparente, não, ela é uma densidade calculada como a relação entre a massa daquele sólido e todo o volume que ele ocupa, que é o volume do sólido mesmo, daquela massa, e os poros nele contidos. Tá? Esses poros estão no interior dos sólidos. Densidade real e densidade aparente. Outro parâmetro, outra caracterização é a dureza, tá? Então a gente pode classificar o sólido quanto a dureza e essa classificação pode ter dois significados. Nos plásticos ou metais, quando eu me refiro à dureza, estou me referindo à resistência ao corte. E nos minerais, significa resistência oferecida ao risco por outros sólidos, de ser riscada por outros sólidos. E aí existe uma escala, uma tabela de números para classificar a dureza desses sólidos. Menor o valor na escala de Mohs, menor a dureza, e quanto maior, maior a dureza. Como exemplo aqui de um sólido menos duro, temos o talco, e o mais duro, no nível de escala 10, na escala de Mohs, o diamante. Outra classificação é a fragilidade, né? Por definição e curiosidade, é medida pela facilidade à fratura por impacto, e a aspereza, que determina maior ou menor dificuldade de escorregamento das partículas. Tá? Nos nossos exercícios e nas nossas problemáticas aqui de operações unitárias, quanto sólidos particulados, a gente pouco vai falar de aspereza, fragilidade ou dureza, mas sim de densidade, sim de esfericidade e sim de porosidade. Tá? Então, a porosidade a gente vai chamar o tempo todo aqui ao longo das nossas aulas da letrinha grega epsilon, e ela é, por definição, a proporção de espaços vazios no meu sólido. Tá? Aqui eu abro um parênteses para chamar a atenção de vocês. Eu abro um parênteses porque nesse momento nós estamos falando de porosidade de sólidos. O sólido tem poros dentro dele. Daqui para frente, daqui umas 2 semanas, a gente vai falar também de porosidade de leito, que é a porosidade existente quando um conjunto de partículas está ali confinada num determinado local. Tá? Então, o conjunto de partículas me forma um leito com poros, mas as partículas também têm poros. Aqui eu estou falando da porosidade existente nas partículas, tá? Que é o quanto de vazios, é a proporção de vazios. Matematicamente, é a relação entre o volume ocupado pelos poros, ou vazios, e o volume total dessa amostra. Então, a porosidade também é um valor adimensional, estou dividindo volume por volume, não tem unidade, que é a relação entre o volume só de vazios e o volume total da partícula mais os seus vazios. Tá? Assim como a esfericidade, a porosidade é adimensional e varia entre 0 e 1. Quanto mais poroso for o material, maior será a sua porosidade. Por exemplo, materiais isolantes térmicos e filtros porosos têm valores de porosidade próximo a 1. Metais, alguns metais e rochas vulcânicas têm valores de porosidade próximos a 0, eles são mais maciços, não tem vazios dentro deles. Tipos de poros. Então, o material poroso, ele pode ser poroso de várias maneiras, né? Ele se apresenta poroso na natureza, a gente também pode fazer alguns tratamentos físicos, alguns tratamentos químicos para criar poros nos materiais, mas por classificação,
Os poros podem ser chamados de interconectados, ou efetivos, isolados ou fechados, mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui um desenho que eu costumava fazer na lousa. Ele tem um livro do McCabe. Deixa eu ver se eu consigo. Como se eu quero fazer uma partícula esférica aqui, mais ou menos, tá? Só para dizer que os poros, só para mostrar os poros para vocês. Então, se isso aqui for uma partícula, eu tô dando um zoom na partícula, tá? Ela não é bem esférica, né? Opa. Ela é irregular. Aqui eu poderia ter uma abertura. Assim. Assim. Então, essa é a minha partícula. Tá? Poros como esse e esse são poros cegos, são poros fechados, isolados, como esse. Poros interconectados são poros como esses aqui, ó, que tem várias aberturas e se ligam na partícula. E tem também os poros cegos, como esse tipo de poro aqui, tá? Considerando uma abertura na superfície, mas fechado lá dentro, tá? Então, esse seria um sólido com diversos tipos de poros e a diferença entre o volume, né, ocupado por tudo isso me dá o quão maciço ele é, se ele tem muitos espaços vazios ou poucos. Quanto ao tamanho dos poros nessa partícula, a gente também pode classificar o material em macroporoso, se ele tiver poros maiores que 50 nanômetros, mesoporosos, microporosos e ultramicroporosos, para poros menores do que 0,6 nanômetros. E por último, a última propriedade e característica de sólido que eu queria apresentar para vocês é o fator de forma. É uma propriedade que independe do tamanho da partícula, mas está relacionada com a dimensão principal dessa forma geométrica que a partícula apresenta. Tá? Por exemplo, se a partícula tiver essa forma esférica, o fator de forma está relacionado ao seu diâmetro. Se essa partícula for mais próxima a um cubo, ou for um cubo, o fator de forma está relacionado ao seu comprimento. Tá? Então, essa dimensão principal relacionada à geometria da partícula é denominada de dp, diâmetro da partícula, tá? E agora aqui o diâmetro está com letra maiúscula. Nosso diâmetro equivalente estava com letra minúscula. E o volume dessa partícula, com essa forma geométrica qualquer, pode ser assim, da seguinte maneira: o volume da partícula ela vai depender de algum fator e do valor desse diâmetro ao cubo, tá? Isso não é uma equação em que é alguma coisa, ela é proporcional. O volume da partícula, ele depende de alguma forma, não sei qual é a forma dessa partícula, mas vai depender desse diâmetro, dessa dimensão principal elevada ao cubo, tá? E a superfície dessa partícula, a área superficial dela, vai depender do seu diâmetro ao quadrado. Tudo bem? Unidade de volume é unidade de comprimento ao cubo, unidade de área, unidade de comprimento ao quadrado, tá? Depende também de uma propriedade aí, de um índice, de um fator de forma. Deixa eu aqui. Tá? Então, esses números aí, o elevado ao cubo, o elevado ao quadrado, nos indica a dimensão do cálculo. Do volume vai ser o comprimento ao cubo e da área o comprimento ao quadrado. Além disso, também aparece para a gente valores aí, constantes geométricas que dependem da forma da partícula. E o fator de forma, um componente A, um componente B. Então, por definição, o fator
fator de forma, que a gente vai chamar de lambda, é a razão entre esse coeficiente B e o coeficiente A, tá? Esferas, cubos e cilindros, em que agora essa dimensão principal dos cubos é equivalente ao diâmetro, o fator de forma é 1, tá? Mas areias tem fator de forma 1,2, 1,5, pó de carbono, fator de forma 1,4, vidro, mica, podem ter valores diferentes e maiores que 1 como seu fator de forma. Quanto que essa relação entre o fator B, o índice B e o índice A. Tá? Está relacionada à sua superfície externa, sua área externa e o seu volume. E é isso, pessoal. Essa é só a primeira parte da aula da semana. No próximo vídeo dessa semana ainda, a gente vai dar continuidade à caracterização granulométrica, agora que vocês já conhecem algumas definições e alguns conceitos para caracterizar essas partículas. Comecem fazendo pelo exercício 1 da proposta dessa semana, e após o próximo vídeo vai dar para a gente aplicar essa equação, fazer exemplos numéricos para tentar fixar melhor essas equações e o porquê de conhecer essas equações. Assim, eu agradeço e me despeço. Até mais.